Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Quer aprender de uma vez por todas o que são variáveis e como passar a utilizar elas nos seus algoritmos? Então continue assistindo esse vídeo. Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui a gente vai conhecer como usar variáveis em nossos algoritmos. Uma explicação mais técnica variável ela representa um espaço na memória do computador e que permite o armazenamento de dados. Certo? Talvez essa explicação não deixe muito claro aí para alguns de vocês o que de fato são variáveis. Então, nós poderíamos dizer que variáveis são como recipientes dentro dos quais a gente pode armazenar coisas. Então, se tu estiver escrevendo um algoritmo em que e dentro desse algoritmo você precisa guardar alguma coisa, armazenar alguma coisa, provavelmente você vai precisar de variável para isso. Certo? Então, variável é esse recurso que tu utiliza para guardar coisas dentro no seu algoritmo. Tá? E aí, então, dialogando com aquilo que a gente tem, provavelmente alguns de vocês, ou a maioria tem nas cozinhas das suas residências, né? Aquele pote para guardar arroz, aquele outro pote para guardar açúcar, aquele para guardar feijão e tudo mais. A gente também precisa usar o tipo de variável específico para aquele tipo de dado que a gente deseja armazenar, certo? Então, a depender do tipo de dado que tu queres guardar, você vai precisar de um tipo específico de variável. E quais são os tipos de variável que a gente dispõe? Então, temos ali, ó, se tu estiveres trabalhando com números inteiros, vai precisar de uma variável do tipo inteiro, e essa variável do tipo inteiro, ela é capaz de guardar qualquer número inteiro. Se você estiver trabalhando com um número real, aqueles que contêm casas decimais, né? Então você vai precisar de uma variável do tipo real. Variável essa que pode guardar qualquer número real. Uma variável real consegue guardar inclusive números inteiros, certo? Se tu tiver um conteúdo lá textual, como por exemplo a frase vem vacina, isso é um texto, né? Então, que tipo de variável você precisa? Você vai precisar de uma variável do tipo caractere, certo? E essa variável ela é capaz de armazenar qualquer tipo de texto em geral. Se você então tiver algum dado que seja verdadeiro, certo? Nós vamos conhecer esse tipo de dado. Isso aqui chama-se dado booleano. Dado booleano é aquele dado que ele só armazena ou verdadeiro ou falso, certo? Então a gente vai precisar de uma variável do tipo lógico e sem acento, olha lá, sem acento, tá? E aí essa variável do tipo lógico, ela armazena dados booleanos, ou seja, ou verdadeiro ou falso. Então, dependendo do dado que tu tem para guardar, tu vai precisar de uma variável, um tipo de variável específico, certo? Isso aqui é importante. Se você usar o tipo de variável inadequado, para aquele dado que você está trabalhando, o programa vai dar um erro e ele vai travar e não vai rodar. Então, beleza, já sabemos para que servem variáveis, já conhecemos alguns tipos disponíveis de variáveis no Visual, né? Então, como é que a gente faz para criar variáveis? Então, o ato de criar uma variável a gente chama de declarar variáveis. Você declara uma variável para poder utilizar. E onde que você declara ela? Você declara antes da palavra reservada início. Então veja aqui na tela, nós temos a palavra reservada algoritmo e logo após algoritmo nós temos a palavra reservada var, certo? Var no caso de variáveis. Essa é uma palavra reservada. Então quando vem a palavrinha reservada var, significa que terão variáveis aqui sendo declarados. E aí a declaração das variáveis funciona da seguinte forma. Vamos pegar essa aqui, ó. Declarei uma variável de nome idade e estou dizendo que essa variável idade é do tipo inteiro. Olha como eu fiz. Dei um nome, 2 pontos e o tipo. Essa outra variável aqui, gosta de futebol, 2 pontos, lógico. Por quê? Porque a variável gosta de futebol vai armazenar apenas verdadeiro ou falso. A variável idade vai armazenar números inteiros, certo? Aqui, ó, eu estou declarando a variável nome
vírgula, sobrenome. E ambas essas variáveis são duas variáveis, né? Nome e sobrenome. E eu faço, então, com vírgula, se eu quero colocar várias variáveis de uma vez só. Então, estou declarando duas variáveis do tipo caractere. Certo? De maneira análoga, estou declarando a variável altura e a variável peso do tipo real. E é assim, então, que a gente faz para declarar variáveis. Após, então, a palavra reservada algoritmo e antes da palavra reservada início. Certo? E aí um detalhezinho que é bom também registrar é que o nome que você dá para as suas variáveis são os nomes da sua escolha. A dica que a gente dá é que defina um nome que tenha relação, né, com o dado que tu está armazenando dentro daquela variável. E dessa forma, através do nome, você lembra de que tipo de informação que está sendo armazenado dentro daquela variável. Correto? E o nome que você dá, então, para as variáveis, eles têm que começar com letra e pode daí, então, depois que começou com letra, pode ter letra, número e underline ali sem problema nenhum. Tá? E pode ter no máximo 30 caracteres. Então não dá para exagerar também no tamanho aqui do nome das variáveis, porque daí dá erro também. Então já sabemos como declarar variáveis, né? E agora a gente vai aprender como setar variáveis. O que seria setar uma variável? Seria colocar coisas dentro dessa variável, guardar coisas dentro dessa variável, carregar essa variável com algum conteúdo. Então aqui nós temos na tela aqui a estrutura do algoritmo, olha lá, palavra reservada var e as variáveis sendo declaradas. E aí aqui em início eu estou fazendo o quê? Eu estou carregando o conteúdo dentro dessas variáveis. Dentro da variável nome eu estou colocando o conteúdo Maria Cristina. Certo? Então, esse conteúdo é um conteúdo textual e, portanto, ele está entre aspas duplas. E eu estou jogando ele para dentro da variável nome. Eu faço isso usando esse sinal, ó. Sinal de menor e o hífen. Certinho? Da mesma forma, eu estou carregando o número 63 para dentro da idade, 1,70 para dentro de altura, e estou carregando aqui o valor booleano falso para dentro da variável gosta de futebol, já que Maria Cristina não gosta muito de futebol. Certinho? E aí, para quem já está ficando esperto aí no assunto, ó, perceba que a variável nome, olha lá em cima, ela é do tipo caractere. E é por isso que eu estou carregando um nome dentro dela. A variável idade, ela é do tipo inteiro, por isso que eu estou guardando um número sem casas decimais. Né? A altura eu estou carregando um número com casas decimais, por isso que lá em cima ele é real. E aqui, gosta de futebol, estou carregando falso, que embora seja parecido com um texto, falso ou verdadeiro é um valor lógico, então ele não precisa ver em entre aspas duplas. Só assim já está legal. E essa variável aqui, ela é do tipo lógico, conforme vocês podem verificar lá em cima. Certo? Então, o uso das variáveis, né, ocorre após a palavra reservada início e antes da palavra reservada fim algoritmo. Agora que a gente já sabe como colocar coisas dentro das variáveis, a gente vai aprender a mostrar o conteúdo dessas variáveis. Então, como que a gente faz para mostrar o conteúdo? Exatamente, a gente vai usar o comando escreva ou escreva L, né, como vocês preferirem. Então, lá nós temos as variáveis sendo declaradas. Aqui nós temos as variáveis sendo carregadas, né? A gente colocando conteúdo para dentro das informações. A gente está setando as variáveis. E logo aqui na sequência, então, a gente está imprimindo na tela o conteúdo, alguns conteúdos. Nesse caso aqui, a gente está imprimindo uma mensagem de texto. Aqui na sequência, a gente está imprimindo o conteúdo da variável nome. Certo? E é assim que a gente faz, então. Não precisa colocar entre aspas duplas, porque aqui tu está imprimindo uma variável. Certo? Ele vai imprimir o conteúdo dessa variável. E aqui na última, escreva L, perceba que nós temos, olha só, nós temos uma mensagem de texto, entre aspas,
nós temos vírgula e temos outra variável aqui para ser impressa. Então, dentro de um escreva ou escreva L, você pode ter vários conteúdos aqui sendo exibidos de uma vez só. Você coloca um conteúdo, vírgula, outro conteúdo, vírgula, outro conteúdo, vírgula e assim por diante, certo? Imagina que dentro do escreva L você pode construir quase que uma locomotiva, né? Onde cada vagãozinho aqui é uma informação específica. Então você poderia colocar algo como, por exemplo, o nome é, vírgula, nome, vírgula, e a idade é, vírgula, idade, e assim por diante. A gente vai fazer uns exercícios mais adiante, envolvendo isso aqui, vai ficar mais claro. Então, tudo isso ocorre após a palavra reservada início e antes da palavra reservada em algoritmo. Certo? Lembra da indentação? Pois é, vamos revisitá-la. Aqui nós temos esse código, então, desenvolvido, né, sem levar em consideração indentação, e aí fica aquele bloco lá meio complicadinho de entender. Então, o que nós fazemos? A gente mantém aquelas palavras reservadas alinhadas à esquerda, e aí o que nós vamos fazer? Aquela região onde a gente declara as variáveis, a gente vai deslocar um pouquinho em relação à margem esquerda, e o conteúdo, o corpo do nosso algoritmo também, né? Isso aqui nós já tínhamos feito no vídeo anterior. Então perceba que aqui nós temos um resultado que nos permite, de uma maneira mais facilitada, né, perceber quantas variáveis estão sendo declaradas e qual a extensão aqui do corpo do nosso algoritmo. Certinho? E para praticar um pouquinho, nós temos aqui um exercício. Escreva um algoritmo capaz de realizar os cálculos a seguir, armazenar o resultado em uma variável e exibi-lo na tela. Então, o que nós temos aqui na letra A? Nós temos x igual a 20, y igual a 15 e z igual a 2. E a gente tem que fazer essa conta aqui. Então, perceba que nós temos variáveis, né? Tem a variável x, variável y e variável z. Nós temos que fazer essa conta e guardar o resultado em uma outra variável e mostrar essa variável na tela. Então, temos variável x, y, z, e vamos ter uma variável aqui, sei lá, resultado? Pode ser, né? Então, vamos lá. Então, aqui no Visual, eu vou excluir esse conteúdo aqui. Vamos lá, algoritmo, uso de variáveis. Temos a palavra reservada var, temos a palavra início e a palavra fim algoritmo. Certinho? Aqui na palavra reservada var, vamos dar uma espiada mais uma vez lá no nosso exercício. Temos as variáveis x, y, z e aquela que nós tínhamos combinado que seria resultado. x, y, z e resultado. Então, vamos lá. Var x, y, z e resultado. Aqui na variável x, eu vou dizer que a variável x é do tipo inteiro. A variável y é do tipo inteiro também. A variável z também vai ser do tipo inteiro. Se fosse de outro tipo, era só trocar. E perceba que eu estou fazendo o quê? Variável, 2 pontos e o tipo da variável, para todas elas. E a variável resultado, que tipo ela vai ter? Vamos lá dar mais uma olhadinha no exercício. Olha só, a variável resultado, ela vai ter qual tipo? Vamos analisar aqui a conta. Uma conta de menos, já que nossos números são todos inteiros, né? Uma conta que de menos vai resultar no número inteiro, já que são números inteiros que estão envolvidos. Porém, uma divisão pode resultar num número com casas decimais. E, portanto, o resultado disso aqui pode ser um número real, né? Um número com vírgula. Então, para a gente não ter problema, eu vou declarar o resultado como real. Certo? E aí, então, a gente tem lá variáveis. Eu vou dar um espacinho aqui para ficar mais legível, né? Tenho lá 3 variáveis inteiras e uma variável real. Aqui, como eu tenho 3 variáveis inteiras, eu posso declarar elas uma abaixo da outra
Mas se eu quiser para poupar esforços, eu posso declarar dessa maneira aqui. Ó, todas elas na mesma linha, já que todas elas são do mesmo tipo. Certo? Então, beleza. Declarei lá as variáveis. Agora vamos aqui no corpo do nosso algoritmo fazer o seguinte. Aqui nós vamos ter que carregar valores para as variáveis, né? Então, já vou deixar tudo prontinho aqui. O x vai receber alguma coisa, o y vai receber alguma coisa, o z vai receber alguma coisa e o resultado vai receber alguma coisa. Vamos dar uma colada lá de novo lá do nosso exercício. Vamos voltar lá. Ó, 20, 15 e 2. Vamos lá, então. X vale 20, o Y vale 15 e o Z vale 2. Né? E o resultado vai ser X menos Y dividido por Z. Isto? Vamos lá dar uma coladinha lá para ver. X menos Y dividido por Z. Exatamente. É isso aí, ó. Então temos o quê? Nós setamos valores para as nossas variáveis e depois nós realizamos o cálculo aqui que era necessário. Tá? Por uma questão de estética, eu vou dar um espacinho aqui. Ó. E aí nós temos aí o nosso algoritmo pronto. O que falta? Falta nós imprimirmos, né, o resultado na tela. Então vou dar um escreval e olha o que eu vou fazer. O resultado foi de... E vou deixar um espacinho. E aqui eu vou dar um outro escreval e vou pintar resultado. Certo? Isso aqui. Vamos ver se vai rodar. Lembra lá em Run rodar algoritmo ou simplesmente F9. Apertei F9 e está lá o nosso algoritmo. Ó. O resultado foi realmente uma casa, um número real, né? Com vírgula, no caso ponto, né? E rodou, deu certinho, né? E ó, imprimiu o resultado foi D, pulou a linha 2,5. Pulou a linha porque eu usei escreval. Então, ó, o que eu vou fazer? Em vez de eu usar 2 escreval aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso dar um vírgula aqui e trazer isso aqui para cá, ó. E aí o que esse escreval vai ter? Ele vai ter um trecho textual para pintar na tela, para exibir na tela. Aí depois vem uma vírgula e aí vai ter essa variável aqui para ele exibir na tela também. Certo? Então, dentro do escreval, eu posso colocar várias coisas separadas por vírgula. E aí, o que o escreva L, né? Escreval, escreva L vai fazer? Ele vai imprimir na tela aquele monte de coisas que está separadinho por vírgula e vai grudar tudo numa frase só. Certo? Perceba que aqui eu deixei um espacinho aqui proposital. Eu vou rodar aqui, F9, e olha lá. O resultado foi D. 2,5. Ele imprimiu tudo numa linha só, porque eu usei um só escreva L para tudo. Se eu tirar esse espacinho aqui, vamos rodar de novo. Olha lá, o resultado foi D, 2,5. Tá? Ficou legal? Ficou, né? Se aqui tivesse ficado grudadinho, era só nós, então, devolvermos aquele espacinho lá para a nossa mensagem de texto. E é isso aí, gente. Ó. Temos aqui, então, um algoritmo no qual a gente declarou variáveis de diferentes tipos. Aqui a gente carregou conteúdos nessas variáveis. A gente usou essas variáveis para fazer cálculos. E aqui, então, a gente imprimiu esses conteúdos na tela. No exercício seguinte, nós temos, então, variável A, B, C e D. A, B, C e D. E nós temos aquele cálculo lá para realizar. Então, nós temos A, B, C e D, 4 variáveis. Nós vamos ter que calcular essa expressão e guardar isso em uma nova variável. Né? Então, tenho 4 variáveis, mais uma variável resultado que eu vou precisar aqui. Então, 5 variáveis, A, B, C, D e resultado. Vamos lá. Vou usar esse mesmo algoritmo aqui. Só que daí eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui em var, eu vou declarar A, B, C e D, do tipo inteiro. Tá? E eu fiz dessa maneira aqui já, porque eu já expliquei lá em cima, né, que daria para fazer separadinho, mas assim a gente consegue
ganhar espaço aqui, né? E faz mais rapidinho, não fica tão repetitivo. E a variável resultado é do tipo real. Eu vou usar essa mesma variável que já está aqui em cima, olha só. Eu consigo reutilizar variáveis. Da mesma forma que a gente consegue reutilizar recipientes, né, na nossa casa, por exemplo, a gente consegue também aqui reutilizar variáveis. Então, a variável resultado já está aqui, eu vou reutilizar ela no código. Então, aqui, ó, eu vou deixar tudo já prontinho aqui para eu vir com os valores, né? Quais são? E uso a variável resultado. Quais são os valores? Vamos lá dar uma espiadinha. 2, 5, 20 e 30. 2, 5, 20 e 30. Então, vamos lá. 2, 5, 20 e 30. E aqui em resultado, qual é o resultado que a gente tem que... Qual é a expressão que a gente tem que calcular? A vezes B dividido por C mais D. Então, A vezes B dividido por C mais D. A vezes B dividido por C mais D. Isto? Isto aí. Então, beleza. Está ali o resultado. E eu vou copiar esse escreva L daqui. E vou jogar aqui para baixo. O resultado foi D, resultado. Perceba que agora, ó, apesar de eu estar utilizando a variável resultado, e eu já usei aqui em cima e já mostrei aqui na tela, eu estou usando ela novamente aqui, e novamente aqui, ela vai acontecer o seguinte. Quando tu está reutilizando uma variável, ela vai armazenar, no final das contas, a informação mais recente. Tá? Então a gente diz que as variáveis se comportam como uma pilha de pratos. O último prato que tu colocou na pilha é o prato que está acessível, certo? Então a variável resultado ela tinha um valor, e eu mostrei ele, e aqui agora ela deixa de ter aquele valor e passa a ter o valor que eu estou atribuindo através desse cálculo aqui. Então, esse cálculo sobrescreve o conteúdo dessa variável e, portanto, quando eu escrever ela na tela, ela vai exibir esse novo valor aqui, não aquele valor lá de trás. Certinho? Então, beleza, vamos rodar, F9, e pronto, está na tela lá. Ó. Então, o primeiro cálculo tinha dado 2,5 e esse segundo cálculo 0,2. Rodou certinho, sem problema nenhum. Vamos tentar simular um problema aqui, porque quando roda sem erro não tem muita graça. Então vou fazer aqui simular aqui um erro comum. Ó. Em vez da pessoa utilizar essa estrutura aqui para definir uma variável, para setar uma variável, ela colocou igual. E vamos tentar rodar F9. Tchum. Olha o erro que deu. Olha só o que deu aqui, ó. O Visualga encontrou o seguinte problema no seu algoritmo na linha 11. Olha só, ele já diz até qual é a linha que tem o problema. Aí é só você vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, linha 11. Então tem alguma coisa aqui. O que está errado aqui? Ele já te diz ali, ó. Já te diz ali o que está dando problema. Então tu dá um terminar. E aí você analisa aqui o que está rolando naquela linha ali que ele está reclamando. Tá? Nesse caso aqui, opa, me confundi, é isso aqui. E aí você roda de novo e pronto, certo? Então, nesse vídeo aí aprendemos a trabalhar com variáveis, né? Como declarar variáveis, como setar variáveis, como utilizar variáveis para fazer cálculos e como imprimir variáveis, certo? Então, até o próximo vídeo.